dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty. Estamos gravando mais um Blimecast. E aí, como é que vocês vão? O tema do assunto de hoje a gente vai trazer um assunto um pouco mais opinativo. Eu sei que a gente acaba alternando de temas, e dessa vez a gente vai falar dos BLs no limbo. Mas o que seria esse limbo é uma coisa que a gente vai abordar mais ao fundo, então hoje vai ser uma conversa bem legal que eu chamei a Cris. Oi, gente, eu sou a Cris Checo, eu faço parte do staff do Blime. Eu tô meio rouca hoje, então não liguem se eu dar uma desafinada ou uma tossida no meio das minhas falas, mas é isso aí. E a Yane. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Yane, eu sou membro também do staff do Blime e estamos aqui para mais um dia tentar entender melhor o BL, o universo em que o BL está encaixado, mesmo com as dores de cabeça às vezes. Aí, bem, entrando mais a fundo no tema de hoje, que eu apelidei carinhosamente de BL no limbo, a gente tá falando muito da questão do que a gente tem visto acontecer no Japão com a demografia BL, ou como a Laura do G-Box botou no mestrado dela, de gênero editorial, no sentido de que é uma treinação feita pelo público em si, falando sobre BL. Pra quem não sabe, pra quem já tipo, tá desacostumado, no Japão, especificamente, a gente classifica qualquer obra BL, geralmente, como uma obra que é publicado numa revista BL. Igual funciona com outras demografias japonesas, tipo Shoujo, Shonen, você já sabe esse baile. De que publica numa revista especializada, logo, ele é da revista onde ele foi publicado. E isso funciona para a maioria dos mangás. Não é um mistério isso aí. Mas o que a gente tem visto acontecer é, principalmente no meio online, onde ele meio que, vamos dizer, ele é diferente do processo normal editorial japonês, que pra quem não sabe, mangás no Japão são publicados geralmente em capítulos, em revistas, e depois de um certo número de capítulos eles compilam e vendem num volume fechado. A gente aqui no Ocidente tem acesso somente ao volume fechado, eles não têm contato com as revistas de mangá, e de mangá geralmente tem contato só com o volume fechado, mas o que está acontecendo no meio digital, que não segue essa lógica de revista necessariamente, porque alguns mangás são publicados de forma independente, ou depois eles são publicados de forma independente online, depois vão para uma revista online, ou vão para uma revista física, depende muito da editora e da obra, e isso acaba confundindo um pouco as demografias, porque no espaço online não é tão determinado. Porque toda a função do Japão de dividir os mangás em demografias é porque publica-se muito mangá no Japão. Tem que dar uma forma de dar uma vazão para esse número de mangás, o público poder achar obras que são interessadas para ele, e vulga aí surge as demografias. Eu acho que o que é importante as pessoas entenderem é porque, tipo, às vezes a gente acha que todo mundo sabe isso, mas não é verdade. Porque, tipo, a gente às vezes tenta entender a lógica editorial do Japão com a nossa e não entende que o Japão funciona, tipo, dentro de um contexto muito específico. Tipo, tem essa questão de que os mangás, primeiro, no geral, vamos falar do padrão básico, né? Que normalmente sempre foi assim. Existem várias revistas focadas em mangás, né? E aí o autor vai lá, né? Essa revista publica a série dele, né? Aí quando sai capítulos o suficiente para ser compilado em um volume, que normalmente, dependendo, mas normalmente é entre 6, às vezes 9 capítulos, dependendo do tamanho do capítulo, aí vira um volume. E aí eu acho que uma coisa que talvez as pessoas não entendam é que no Japão, as revistas, e na verdade, todo o questão de literatura quase, eles são separados por demografias. O que a gente fala sobre demografia? É em questão de público-alvo. Como é uma coisa que veio lá de trás, então é óbvio que tem aquela divisão de coisas que são para mulheres e coisas que são para homens. E aí entra a questão de idade também. Então, coisas que são para meninas, né, jovens e depois mulheres, e aí coisas que são para meninos e depois para homens adultos. E dentro dessa lógica entra tudo, desde revista de carro, maquiagem, moda, qualquer outra coisa, até mangás. Então, assim, quando a gente fala que tem um público-alvo, é exatamente por isso, porque no Japão as livrarias são enormes. Tem prédios inteiros que são uma livraria. E aí, como existem essas diferenças de classificação, pode ser que as revistas, tipo assim, tem um andar inteiro que é só publicações para mulheres. E o outro andar vai ser para homens. Então, eles estão fisicamente separados. Então, tipo, é por isso que tem uma diferença muito grande. Porque eu acho que aqui no Brasil não existe essa separação tão clara, sabe? De o que é pra homem e o que é pra mulher. Até que, por exemplo, sei lá, uma revista Tititi, né? Obviamente, ela é voltada para mulheres. Mas a gente não vê essa separação tão clara fisicamente, sabe? De que existem uma seção inteira que só homem vai no geral e uma seção inteira que só vai mulher no geral, sabe? E isso entra os mangás. E eu acho que é complicado a gente explicar, porque às vezes falam, ai, mas o que tem de problema falar que às vezes um mangá que não é BL é BL? Porque a questão do BL é até complicada, porque
Obviamente, no começo, quando se criou essas classificações, né, só existia mangá pra menina, pra mulher. Na verdade, existia só mangá pra menina e pra menino. Depois que o público leitor foi crescendo, que foi surgindo o Josei, né, que é as mangás femininos para mulheres adultas, e os seinens e qualquer outra denominação ali para mangás adultos para homens também foram surgindo. Então, tipo assim, com o passar do tempo também foi surgindo. Por exemplo, o BL, que na verdade ele veio de dentro do shoujo, né? Ele é uma ramificação que ficou tão grande ao ponto dele também precisar de uma seção só para ele. Porque por mais que ele seja voltado para mulheres, não quer dizer que uma mulher que gosta de shoujo vai gostar de BL ou que uma fã de BL vai gostar de shoujo. Então, obviamente, eles separaram fisicamente também. Então, pode ser que tenha uma livraria que tenha um andar inteiro só para BL e que só vai pisar um fã de BL, sabe? Sim. As pessoas precisam entender isso, que muitas das classificações foram feitas pensando no espaço, inclusive físico, de que se eu lançar uma coisa que eu chamei de BL, que veio numa revista que é BL, ela vai ser vendida fisicamente numa seção de BL em que, no geral, só vai pisar fãs de BL. Então, quem tá pegando essa obra que eu, como autor e como todo editorial, escolhemos chamar de BL, a pessoa já tem uma carga de contexto e de expectativa sobre o que aquela série vai de antemão. Sim. Então, eu acho que isso que também importa muito, sabe? Então, existe uma diferença. Quando a gente fala que importa dizer se uma série é BL ou não, é por causa disso. Só que aí, o que está acontecendo nos últimos... Eu acho que nas últimas décadas, mas eu acho que nos últimos 10 anos, principalmente, é a questão do digital, que não respeita o espaço físico. Sim, porque não importa, né? Eu acho que A aí... internet não tem o espaço físico, sabe? E você falou da questão da... Sim, eu acho que aí é o problema. Então, você falou da divisão de livrarias. No Ocidente, que costuma acontecer muito, em livrarias no Ocidente, se você olhar, por exemplo, livrarias brasileiras, é que existe a separação por gênero e por idade, que geralmente é muito comum uma livraria que, dependendo do tamanho, a área infantil ser totalmente separada dos outros livros, tipo, é um lugar que é mais colorido, vai ter brinquedo, vai ter coisa do tipo. E só entrou recentemente a questão, por exemplo, da literatura infanto-juvenil e literatura young adult. É a adolescência, mas, tipo, desde pré-adolescente até, tipo, 18, 17 anos, que começa a ter essa visão. Isso eu diria pro mercado literário até uma classificação relativamente recente. Porque antes era comum você jogar tudo infantil e o resto é adulto. E aí o que é adulto é gêneros, é romance, é ficção, é mistério. E no Japão já funciona de forma diferente, porque aí a questão é mais o público-alvo do que a história em si. Isso não quer dizer que as revistas japonesas não pensem nisso também. É muito comum, tem uma revista aqui que é mais focada em mistério, outra revista aqui que é mais focada em história com robô, sabe? Também tem isso, mas aí na livraria não vai ter, tipo, não vai ter uma seção de, aqui estão os mangá de robô, não. Aqui estão os mangá público jovem adulto, a coisa mais assim. Não, eu acho que pode até ter uma seção que seja de robô, mas vai ter uma seção que é de mangás para robô para mulheres, e na seção de mulheres, e a seção de robôs na seção de homens, sabe? Eu acho interessante fazer essa comparação com as livrarias físicas aqui brasileiras, porque eu costumava frequentar muito mais livraria para comprar quando, uns anos atrás, tipo, porque agora acaba sendo mais conveniente para mim, até porque eu moro num lugar que às vezes não chega certas coisas, mas ainda assim tá hoje em dia assim, hoje em dia as espaços de mangás, falando particularmente deles, costumam ainda ser tipo, o espaço de mangá. Então tá tudo meio junto, tipo, você vai encontrar tudo meio junto, você vai encontrar mangá shoujo, mangá shonen, tudo meio no mesmo bolo, sabe? Às vezes o que eu noto é que tem alguém na livraria, no caso da leitura daqui, que sabe mais ou menos o que é BL, ou pelo menos tem ciência, tipo, bota num lugar só. Aí é uma das poucas coisas de divisão que eu vejo. Mas, tipo, que eu lembro que parece continuar, pelo menos na parte de livros que são ficção, muitas vezes acaba se colocando em duas categorias, que é de tipo, literatura estrangeira e literatura nacional. E quando eu era mais jovem, eu ia pra livraria, eu sofria muito com isso, porque, tipo, muitas vezes eu não queria ler tudo de literatura estrangeira ou literatura nacional, e eu não sabia sobre aquele livro que se tratava. E aí era muito confuso pra achar alguma coisa, tipo, e aí... Hoje em dia é mais fácil, tipo, eu abro na internet, às vezes eu pego umas recomendações e tal. Muitas vezes quando eu vou na livraria, eu já vou com uma coisa em mente pra comprar. Mas assim, antigamente, e ainda continua essa divisão, é tipo literatura estrangeira, literatura nacional. Hoje costuma ter umas áreas de destaque que é tipo
A Paty viu quando ela veio visitar em 2023 que, tipo, eu acho que tem toda a livraria da leitura, tipo, aquele famosinhos do TikTok, alguma coisa assim, que Sim. é uma forma de divisão que eu acho interessante, que chama um certo público. Mas ainda assim, esse tipo de divisão, classificação não acontecia muito nas livrarias aqui, que realmente prejudicava, porque era meio que jogado no mesmo balaio. Ah, literatura estrangeira, tá, mas tudo que é fora do Brasil é muita coisa, ou mesmo só literatura nacional é muita coisa. Sim, acaba sendo até complicado que, por exemplo, por ser tão brando, por exemplo, esse mês eu fui no Rio, fui na Livraria da Travessa. Aqui fica lá no Shopping Leblon, que é uma livraria enorme, a Livraria da Travessa. E às vezes, sei lá, você pega a seção tipo autoajuda. Autoajuda vai ter desde livros sobre, tipo, como se comportar no mercado de trabalho para livro esotérico, sabe? Não tem muito uma classificação. E foi a primeira vez que eu vi que a divisão de quadrinhos graphic novel, tipo, DC, Marvel, quadrinho europeu, tava separada da categoria de mangá, tinha uma parte só pra mangá. Porque eu fiquei até surpreso, porque eu fui naquela mesma livraria, tipo, uns 6 anos atrás, não tinha nem área de mangá. Era uma ilhazinha com os títulos misturados. Agora, tipo, tinha toda uma prateleira só pra mangá. Então, tipo, você vê que é uma coisa que vai mudando conforme vai tendo um crescimento da indústria, mas ainda assim elas são muito brandas. Isso porque a gente tá falando de agora, né? Antigamente elas estavam nas bancas de revista, Sim. os mangás. E que, tipo assim, era pior ainda. Não, isso era uma questão que até os editores brasileiros pensavam, que, pô, vai pra banca, cara, o cara da banca não vai misturar. Não quer saber qual a história do mangá, não sei, é tudo mangá, joga ali do canto, sabe? Na mesma estante que a Turma da Mônica, por exemplo. Sim, quando muito você explicava, esse quadrinho aqui você bota mais pro alto, porque não é Turma da Mônica, mas você acha que não era uma coisa tão estruturada, sabe? Era uma coisa muito mais, tipo, sei lá, você pegava um Berserk do lado de Love Hina, do lado do Naruto, meio que foda-se, sabe? Tá tudo junto. Sim. Mas aí chega o digital, que hoje, como a maioria das pessoas compra quadrinhos, tipo, é na digital, você só joga no Google o que você quer, ou você joga na Amazon, ou qualquer outro site. E não necessariamente é questão, porque funciona muito mais pelo algoritmo. Ah, recomendo esse mangá aqui porque eu comprei um parecido, comprei um de romance e tal, vou recomendar outro mangá de romance. E não necessariamente a demografia é pensada nisso. E aí acaba rolando confusões. Mas até acontecido no Japão isso não é nem tanto na venda, né? A questão da publicação, de que o BL é publicado online, muitas vezes o que acontece é que ele é publicado como BL, ou ele tá meio que no limbo, como a gente fala, que ele fica meio. Dependendo da loja que vender, dependendo do lugar que ser vendido, ele não vai ser vendido com BL. Você acha que a Cris pode explicar melhor? Essa questão dos digitais é que o Japão, hoje em dia, ele tem várias formas de publicação digital, né? Porque, por exemplo, existe uma revista digital que ela, ou às vezes tem parceria com algum aplicativo, ou sites, porque eu acho que isso que é foda, não é muito comum aqui no Brasil, por exemplo, sites, não é igual é meio parecido com a Amazon, mas que ele só vende normalmente mangás. Então vai ter de todas as editoras, de todas as demografias possíveis, de todos os tipos possíveis, e é um site só vendendo mangá digital. Então, assim, eles podem ter parceria com esses sites, né, essas plataformas, ou é um aplicativo, por exemplo, tem vários, tem o Pixiv, né, que é o Pixiv Comic. Ele é um aplicativo que reúne várias revistas digitais e às vezes tem algumas revistas que publicam exclusivamente no Pixiv. Então, tipo assim, e aí o que complica essas revistas, elas estão publicando as coisas delas lá, mas todas as séries ficam meio, como eu posso dizer, misturadas, porque o que baseia elas, né, é as tags, como qualquer outro site, né? Então, por exemplo, se ele vai ter tag de romance e tal, a pessoa entra e aí vai ter todo tipo de tag de romance, seja ela voltada para mulheres ou não. Dentro do aplicativo, pode até ter separação de, tipo, o que é para mulheres e o que é para homens, mas no geral, se a pessoa clicar direto pela tag, vai ficar misturado, porque vai entrar tudo que tem dentro daquela tag, né? Então fica meio. As coisas ficam bem mais numa zona cinza e fica muito mais fácil de você, quando tá olhando um aplicativo, acabar dando de cara, por exemplo, com o BL. Se você entrou na tag terror e o BL é de terror, é muito mais fácil de você dar de cara com esse BL do que se você estivesse numa livraria e simplesmente estivesse no andar que você é o público-alvo, entende? Você provavelmente nunca daria de cara com esse BL se fosse num ambiente físico. Então, eu acho que isso que é uma coisa que fica complicada, porque assim, claro, no ambiente digital isso fica muito óbvio pra todo mundo, tipo assim, é só seguir as tags e tal. Mas as vendas do Japão ainda são muito baseadas em vendas físicas, de mangá impresso.
Então, por mais que, claro, com o passar do tempo, os mangás impressos, as revistas impressas, estejam cada vez diminuindo por causa da entrada das plataformas digitais, ainda é muito forte lá. As pessoas ainda compram muito. Então, eles batem nessa parede que é, beleza, a gente pode ter. Eu tenho uma revista digital que publica todo tipo de mangá, porque você, às vezes, por exemplo, a revista que publica Sasaki Tomiano, ela publica todo tipo de mangá. Isso que eu acho importante dizer, porque, por exemplo, quando a gente bate na tecla Sasaki Miano, né, que é como a Panini publica, não é BL, porque a autora não colocou ele numa tag de BL. Eu vou falar isso do Pixiv em específico, porque a Sasaki Tomiano, ele é uma publicação limitada ao Pixiv. No Pixiv existe 2 tipos de tag. Há uma cinza que fica logo embaixo do título da série, da obra, né? E tem as outras azuis que ficam debaixo da sinopse. As tags, normalmente, que ficam debaixo do título, são as tags principais. Então, por exemplo, a tag de Sasaki Tomiano é Nichijou, que significa Slice of Life. Então, o foco principal de Sasaki Tomiano é ser Slice of Life. E aí, embaixo, nas azuis, até tem uma tag de BL. Mas por que tem uma tag de BL? Porque o Miano, ele é Fudanshi. É por causa disso, porque ele é Fudanshi. Aí se você clica na tag, essa tag azul de BL, ele está querendo dizer as coisas que estão dentro do plot e não necessariamente o foco. Então se você clicar nessa tag de BL azul, vai ter, por exemplo, um shoujo de romance hétero em que a menina é Fujoshi. Por quê? Porque ela é Fujoshi, logo tem a ver com BL. Então não quer dizer que a obra é BL, sabe? E aí, essa que é a questão. Mas, por exemplo, na mesma de Sasaki Tomiano, sai outros BLs que estão com tag cinza de BL, em que o foco é BL. Então, não é a revista que decidiu, e sim as tags. E aí, quando... O problema... Aí a gente entra nessa questão, né? De, beleza, o mesmo aplicativo tá lançando, né? Mesmo a revista digital dentro do aplicativo tá lançando todo tipo de coisas para todo tipo de demografia. Só que aí, quando chega na parte prática, que é as livrarias, quando o volume é compilado, vai ser vendido fisicamente, eles chegam naquela parte que eles têm que decidir para qual sessão que vai. Vai para a sessão de BL? Vai para a sessão de shoujo? Aí eles vão ter que bater a tecla, porque eles vão ter que decidir. Não tem como eles ignorarem, sabe? E outra coisa também é que o ecossistema de livrarias no Japão, ele é muito mais diverso do que no Ocidente, tipo, assim, onde não tem tanto o domínio da Amazon, que tem muito mais aqui no Ocidente. Que a Amazon também é forte lá, mas tem muitas outras alternativas para quem consome mangá no Japão, e redes de livrarias, tipo, mais de uma rede de livraria. E isso não é uma coisa determinada, tipo, toda livraria vai vender na categoria tal, bonitinho. Não, às vezes tem variações, às vezes a livraria classifica de um outro jeito, às vezes o editorial vende de outro jeito, às vezes, sei lá, a editora da região tal vai vender um mangá nessa categoria tal, porque indicaram para ela do que fazer uma determinação muito mais clara. E acontece também de, por exemplo, que também tem a diferenciação do que é publicado na revista e do que é compilado em volume. Porque, por exemplo, o que está acontecendo no Japão é as vendas das revistas têm diminuído, porque a revista tem virado menos o meio de como você conhece o mangá. Porque toda a ideia da revista do mangá vem vários capítulos de várias histórias diferentes, você compra a revista para conhecer várias histórias e acompanhar várias histórias, e aí quando lança o volume fechado, você compra da história que você gostou mais e tal. E o que está acontecendo é que as vendas de volume físico, volume fechado, continuam estáveis, continuam bem grandes, dependendo do volume até maior do que é na revista, porque todo mundo sabe que a revista de mangá já é uma verdade meio que declarada que a revista de mangá não dá dinheiro, o que dá dinheiro é a venda do volume físico, do volume fechado da obra. E aí acaba tendo essa questão de, a classificação às vezes muda, às vezes é instável, não é uma coisa tão certinha, igual como era quando era um modelo estritamente físico, estritamente impresso, que, tá a revista aqui, quando lançar o volume físico, vai pra mesma seção de onde tá essa revista. Eu queria fazer só um comentário rapidinho, porque além disso, esse negócio que você falou, Paty, de tipo, o pessoal comprava pra conhecer. É que hoje no meio digital também, não só tipo de comprar o volume digital, também se facilitou, tipo, muitas vezes os autores acabam publicando o primeiro capítulo, sei lá, no Twitter, sabe? Ou mesmo às vezes no Pixiv, tipo, publicando de outra forma. Então as pessoas têm esse contato, às vezes de forma gratuita, e depois acabam comprando o volume. Então, realmente foi uma mudança, né? Antes, se eu precisava comprar a revista, pegar a revista emprestada com meu colega, hoje em dia, não precisa, às vezes não vai precisar mais disso, eu vou só comprar o volume direto e eu vou querer continuar lendo, sabe? Não precisa desse intermédio da revista. Sim. E aí a questão do limbo é que, justamente, como a Cris falou, também tem o caso também de que muitas vezes a revista e a obra física recebem classificações diferentes. Acho que o exemplo mais emblemático de um mangá desse no limbo é o Sankaku, que aqui no Brasil foi publicado pela New Pop como A Janela Triangular.
Além da Janela Triangular, é o título em português da obra aqui no Brasil, que ele é publicado numa revista BL de fato, é a B-Boy, onde ele foi publicado, que é uma revista que teve muitos BLs famosos. Quando foi lançar o volume físico, tipo volume impresso, que é o que eu vejo na livraria, ele é classificado como Josei. E aí começa a ter uma confusão, porque a gente fica, pô, se não funciona na revista BL, por que o volume físico tá em outra demografia? Isso, obviamente, foi uma decisão editorial, que deve ter virado, não, esse título aqui funciona mais se for publicado na área de Josei. Que aí vai pra questão que eu queria abordar, que o BL no Japão, por mais grande que ele seja, por mais a quantidade de revistas que seja grande, ele é visto como um nicho. Ele tá numa seção específica da livraria, específica do site, onde se você não quiser ver, você não vai ver. Isso é uma coisa muito forte, tipo assim, de ninguém, entre aspas, ninguém sair do seu quadrado. Não, e eu acho que a questão de Sankaku ainda é aquela questão. Provavelmente, por mais que tenha saído na B-Boy, ele não tem essa coisa, tipo, tão forte do BL que quem é de fora não vai conseguir ler. Muito provavelmente, aí a gente tá fazendo especulações, mas muito provavelmente o editorial viu que ele tinha potencial para fora do gênero também e decidiu colocar num selo. Quem é fã de BL tem muito mais facilidade de ir comprar Sankaku depois de ter lido na B-Boy do que uma fã de mangás femininos no geral, ir lá na seção de BL encontrar esse mangá que só tava saindo numa revista de BL, sabe? Então, para conseguir atingir um público maior, eles jogaram esse mangá para fora da seção de BL, porque como a Paty disse, a seção de BL pode até estar no mesmo, por exemplo, andar que o resto dos mangás femininos, mas ele vai estar num canto. Que se você não é fã de BL, você não vai precisar pisar lá dentro. Então eu acho, todas essas questões de, tipo, quem é de fora do BL dificilmente vai entrar em contato com séries que só foram lançadas dentro do nicho do BL, mas o contrário não é verdadeiro, sabe? Eu acho que isso entra numa questão que, tipo, isso é uma coisa muito de mercado editorial e também de mercado de mídia em geral. E eu acho que isso afeta principalmente obras femininas. Porque nesse caso, tipo, ele foi de um nicho do público feminino para uma demografia maior, de uma coisa mais general do público feminino. Mas é muito comum na indústria de literária ou de mídia, de uma que tecnicamente foi feito pro público feminino, mas na hora de fazer propaganda você meio que dá uma deschavada pra tentar atingir mais gente. Porque é muito melhor pra quem tá vendendo pra atingir o maior público possível, em vez de ser só necessariamente público-alvo daquela obra. Uma coisa muito que aconteceu, sei lá, com Banana Fish, que é um shoujo publicado numa revista shoujo, é um mangá shoujo do início ao fim, mas na época que ele saiu também posteriormente, ele era muito propagado com, o shoujo que um homem pode ler, sabe? Isso é uma coisa que, entre aspas, amaldiçoa títulos femininos, porque é muito mais vantajoso você abrir pro público geral, mas muitas vezes abrir pro público geral quer dizer, entre aspas, de você fazer propaganda para homem também, sabe? E assim, eu acho que especificamente Sankaku tem um ponto a mais de que a autora também é conhecida por publicar obras para mulheres também, para um público mais geral. Então, existem muitas vantagens de tirar ela de dentro do BL, sabe? Por mais que ela tenha feito coisas que também eram especificamente para o público. Porque, assim, eu acho que tem casos que são muito específicos e muito de quem tá produzindo. Porque, por exemplo, vamos falar da autora de Sankaku, né? Ela já é uma grande autora. Ela já era conhecida no mercado há muito tempo. Ela tem uma produção muito boa. Ela é famosa. Então, eu acho que a questão de Sankaku ter ficado do começo ao fim dentro de uma revista BL, mesmo o foco da história não ser tão fortemente relacionamento dos dois, por exemplo. Eu acho que é muito engraçado o caso de Sankaku, porque ele pode ter um capítulo inteiro que não vai ter nenhum foco na parte de BL em si, né, sabe, do relacionamento dos personagens em si, e na próxima página da revista ter um outro mangá que é, inteiro meio pornozão, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito específica da Yamashita, porque eles sabem que ela vai vender mesmo assim, mesmo não sendo o foco da revista, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que isso não é uma coisa que todos os autores poderiam fazer. Não. Por exemplo, no caso do Verão Henrique morreu, que a autora já... Autor, eu vou falar autora porque sim, mas pode ser um autor, a gente não sabe o gênero da pessoa. Mas eu vou falar ela do questão a pessoa. A gente não sabe, assim, não tem mais registro porque ela apagou os tweets falando disso e tal, porque eu acho que viralizou tanto que ela ficou meio acuada. Mas ela já tinha dito que originalmente tanto o protótipo de Hikaru era BL. A história era BL, era um one-shotzinho BL, que ela até tentou publicar numa revista BL e não deu certo, foi parar numa revista seinen. E aí o que eu digo é que, óbvio, a gente tá fazendo ali, né, jogando hipóteses, mas uma grande possibilidade de não ter sido aceito é por não ter, talvez, no BL pra
história se desenvolver, o foco, obviamente, de Hikaru, por mais que envolva relacionamento com personagens, tem uma história muito maior por trás. E que isso seria muito melhor desenvolvido sem nem, por exemplo, do que do BL, em que ela meio forçada, por ser uma autora novata, não, se mantenha dentro do foco aqui, porque nada garante que você vai ter tempo necessário para estruturar essa história. Porque a Yamashita provavelmente pode fazer 10 volumes, porque eles sabem que mesmo se ela enrolar 10 volumes, os fãs vão comprar 10 volumes. Mas você sendo uma autora novata, que ninguém sabe seu potencial de fato, você não tem um público pré-estabelecido, muito dificilmente eles vão te dar mais pra você desenvolver uma história. Então tem todas essas questões, sabe? Eu ia comentar que, na verdade, isso é uma coisa que eu acho muito engraçado, que muitas obras que, entre aspas, definem ou desafiam as regras comuns de algum gênero ou demografia, é que muitas vezes o autor ou a autora já é alguém estabelecido no mercado, ele tem, entre aspas, liberdade pra fazer isso. A autora de Banana Fish já era uma autora muito premiada quando ela começou Banana Fish. Ela tinha ganhado prêmio, já tinha feito obra famosa de caralho. Então, tipo assim, quando ela chegou pra fazer Banana Fish, tipo, não, você faz se você quiser, você vai vender de qualquer forma. Então ela provavelmente teve muito mais liberdade pra fazer o que ela queria do que um autor novato. Que isso acaba sendo uma questão muito de mercado em geral. Tipo, autores novatos muitas vezes têm que se prender a regras comuns daquela demografia ou daquele gênero, porque o editor não sabe, que no mercado editorial japonês o editor ele é muito mais presente na criação da obra do que seria, por exemplo, numa obra ocidental, onde seria uma coisa... Porque no ocidente, geralmente, escritores ou quadrinistas, quando não são sozinhos, quando tem auxílio de editor ou algum agente literário, eles são muito menos incisivos na obra, vamos dizer assim. Tipo, eles não se metem tanto em questão de plot, faz isso aqui ou não deixa fazer tal coisa. E no mangá, muitas vezes, por ser uma publicação em andamento, tipo, o capítulo sai volume a volume, capítulo a capítulo, é muito mais comum se mexer e entrar, tipo, na narrativa. Até foi engraçado que eu tava lendo Hunter x Hunter, não, Yu Yu Hakusho recentemente, eu li o último volume de Yu Yu Hakusho, e tem um comentário no final do Togashi falando de termos da indústria de quadrinho japonês. E aí ele botou editor. Aí ele botou, muitas vezes, sinônimo pra roteirista. E eu fiquei, Não, tem muito mangaka que odeia os editores, que já tretou com o editor, mudou de editor por treta, sabe? Porque às vezes o que o editor tá exigindo dele não dá certo. Tem mangá que acaba por causa que autor e editor não tá dando certo. Eles falam, então vamos acabar essa bosta logo de uma vez, sabe? Mas eu acho que é engraçado porque óbvio que vai ter casos e casos. Por exemplo, outro caso que eu acho que também é bastante emblemático é um mangá de Tendence, que vai sair, né, pela MPEG, que ele era, né, originalmente publicado numa revista BL, aí ele saiu e foi pra uma revista seinen. Então, tipo assim, ele era BL. Muito provavelmente, depois que ele saiu, ele pode até ter mantido as características de romance ali entre os personagens, mas o que pode ter acontecido é o editorial ter falado, tipo assim, pra autora, olha, a parte de dança é muito mais interessante do que o romance. Sim. Então vai para uma outra revista em que você pode, né, estender essa temática e atrair um público muito maior do que ficar numa revista BL, porque a questão também, eu acho, o BL não é BL só porque tem personagens gays, porque a questão do BL é que ele foi um subgênero que surgiu do shoujo por causa, né, essencial ali, o foco principal das histórias era em função do romance. Então, na maioria dos BLs, vai ser isso, sabe? As coisas giram em torno do romance. Quando alguém vai ler um BL que tá sendo colocado como BL, sabe mais ou menos qual que é o foco da história? Porque aí tem outra questão. Cada revista no Japão, por exemplo, tem uma cultura, entre aspas. Cada revista tem uma cultura, tem um estilo próprio, porque como uma revista se destaca no mercado editorial, tendo características próprias que você só vai encontrar naquela revista ou naquela editora, tanto que é muito comum editoras de mangá fazer revistas que, tipo assim, são progressivas no sentido de que, mangá Sojo, tem um mangá Sojo aqui pra menina de 10 anos, aí tem equipe de 14 anos, tem equipe de 16 anos, tem equipe de 18 anos, pra, tipo, manter a leitora do início ao fim dentro daquela demografia, mas pegando obras que vão de acordo com a faixa etária dela. E o BL não foca tanto em faixa etária, mas foca muito em temas. Um exemplo que eu consigo pensar é a Mellow Kiss e a Dot Bloom, que são da mesma editora. E a Dot Bloom tem mangás muito mais leves do que a Mellow Kiss. O tanto foco da Mellow Kiss é romances que, entre aspas, vão fazer você derreter de amor, sabe? Geralmente as obras um pouquinho mais explícitas são da Mellow Kiss.
E a Dot Plum tem obras mais leves, mas que focam muito em um tema do mês, daquela, sei lá, o tema é beijo, ou o tema é encontros. E aí, tipo, o mangá acaba variando muito mais com o que a revista se propõe a fazer naquele período. É interessante, porque obras vão variando conforme você vai lendo. E por isso que a gente brinca que tem revista BL pra tudo quanto é tipo de leitora. Tanto que a gente chegou até a publicar um gráfico que era tipo, qual mangá BL tá mais perto do shonen, qual tá mais perto do shoujo, qual é o menos erótico, qual é o mais erótico. Então isso acaba fazendo diferença também dentro do mercado. Não só no BL, né? Tipo, tem gente que chama. Acho que é a É a revista que publica Kuretsuchi e Hanako-kun. Sim, é a J-Fantasy. E assim, é uma questão engraçada isso, porque, por exemplo, muita gente que não tá englobada, não tem esse tipo de conhecimento, tipo, mesmo dentro do shonen, sabe? Os shonens da Shonen Jump são shonens da Shonen Jump. Sim. Você sabe quando é da Jump, sabe? Eu lembro que uma vez eu vi alguém comentando, era um colega que ele fez uma matéria, ele falou sobre revistas shonen, tipo que as maiores revistas shonen são a Shonen Jump, a Shonen Sunday, qual era a terceira? Eu não lembro, eu nunca lembro qual era a terceira. Mas falando que cada uma tem um estilo, que a Shonen Jump foca num tipo específico de narrativa, a Shonen Sunday foca em outro tipo de narrativa, e a outra revista, que eu não lembro o nome, também foca em outro tipo de narrativa, e acaba fazendo a diferença, porque o mangá da Shonen Jump é diferente de shonen de outras revistas. Attack on Titan nunca seria um mangá do Shonen Jump, sabe? Porque ele é muito diferente do que você se espera de mangá do Shonen Jump. Sim. Fullmetal Alchemist não seria um mangá do Shonen Jump, não seria tão bom se fosse. Não, é tanto que é por isso que também é difícil, às vezes, a gente pegar e ficar comparando, sabe? Sei lá, mesmo séries shonens, porque às vezes eles estão em revistas que são realmente diferentes e é óbvio que um vai ser, sei lá, mais gore que outro, sabe? Porque a proposta é diferente desde o começo, que você tá comparando coisas muito claras. Sim. Tipo, Spy Family é claramente um mangá que, tipo, ele não tá exatamente na Jump principal, tipo, apesar de ser na linha da Shonen Jump, mas tá fora da Jump principal. E eu sempre vejo o argumento de, tipo, hoje em dia nem tanto, porque não é tão popular, mas, tipo, não é tão popular, não é tão falado. Tipo, nossa, Death Note não é pra ser shonen e tal, é mais um seinen. Não, véi. Não, esse mangá é a cara cuspida e escarrada da Shonen Jump, sabe? Sim. Tipo, todas as coisas lá, tipo, é a cara disso. Enfim. Isso é uma coisa complicada porque o Ocidente não tem contato com as revistas. Né? O público comum que gosta de ler anime e mangá não vai ter noção dessas questões. Porque, tipo, quando muito vai saber o que é shonen seinen com uma visão do que ele acredita que é shonen seinen por as obras que ele teve contato daquela demografia. E aí a nuance de cada obra, de cada revista, de cada história de publicação se perde nisso, porque a gente não tem acesso a isso. E a gente tenta usar a lógica ocidental. Sim. E não é assim que funciona. E isso acaba complicando quando a gente vai pro lado do BL, que o BL justamente, o BL tem esses mangás no limbo, mas tirando os mangás no limbo, pela nossa associação ocidental de, se tem um romance gay, então necessariamente é BL, acaba criando sua confusão, porque o mangá que tem um romance gay que não é BL, e o que é de fato, tem desenvolvimentos diferentes. Tipo, às vezes o público vai consumir as duas obras independente disso, porque são temas que interessam eles de qualquer forma. Tipo, eu não vou deixar de ler Sakyo Miyano ou Keda Hatsukoi porque eles não são BL, sabe? Eu gosto das obras da mesma forma. Mas eu tenho uma noção de expectativa que às vezes uma fujoshi que não conhece isso não tem. Então ela pode ficar frustrada com coisas que não são culpa da obra, sabe? Tipo assim, porque a obra foi feita com outra visão em mente. Tipo, o pessoal que acha que fanservice é igual a coisa de BL, ou o pessoal que dizia, nossa, mas Haikyuu faz queerbait ou alguma coisa assim. Que aí já é outros 500 de sem noção. Acho que tem um Blamecast inteiro sobre queerbait, pra quem quiser ouvir, porque a gente reclamou muito dessa questão lá. Sim. Assim, é uma confusão que vem muito do desconhecimento das pessoas, né? E, infelizmente, a gente tá numa época em que isso vai ficar pior ainda, porque tá confuso até pro Japão. Mas, se você tem um mínimo de conhecimento, eu acho que ainda dá pra tentar fazer sentido de tudo isso, sabe? Porque eu acho que hoje em dia existem 3 tipos de mangá quando a gente fala em BL. Existe o BL em senso estrito, que é uma revista que é claramente BL, ela se coloca como uma revista só de BL, publica só pro público fujoshi. Por exemplo, né, a B-Boy, como a gente falou, tem a Kyupa, tem várias, a Dear Plus, as revistas que são de antes, ou mesmo as revistas que são digitais mesmo, mas elas ficam BL. Tem essas outras revistas digitais que são meio miscelâneas, publicam de tudo.
E tem o mangá, que a gente ainda não falou, mas que ele é BL e shoujo ao mesmo tempo. Sim. Cacete, não menciona. Que é o caso do mangá que saiu agora, né, pela Panini, que eu... Será esse um amor impossível? Alguma coisa assim. O japonês é Tamaranai no a Koi Nanoka. A questão dele é que ele é BL e ele é shoujo ao mesmo tempo. Mas eu acho que principalmente ele é shoujo, com um pé no BL. Por quê? Primeiro ele saiu numa revista shoujo, eu acho que é Besatsu Margaret. Ele sai nessa revista primeiro e depois ele sai na Ronen Milk, que é uma revista estritamente BL. E aí o que acontece é que, como a Ronen Milk é digital e pertence à mesma editora, eu acho que eles simplesmente falaram: publica no shoujo, porque sim, e se encaixa na revista também, mas não vamos perder o público BL, então coloca na Ronen Milk também. Então ele é as duas coisas. Eu ia falar que vai muito daquela ideia que eu falei, que a revista é feita pra divulgar a obra. Então, tipo, se a gente tá pensando na revista estritamente como meio de divulgação, e você sabe que o mangá vai apelar tanto pro público quanto pro outro, você publica nos dois. Porque em vez de fazer igual o Sankaku, por exemplo, que primeiro eles lançaram tudo só em uma revista, eles falaram assim: a gente tem duas revistas, por que a gente não coloca nas duas, sabe? Por que fazer isso depois se a gente pode fazer isso antes? Sim. Muito provavelmente eles pensaram. Mas aí eu acho que aí existem esses três tipos, porque, claro, tem os mangás que não são BL, mas tem casais gays, que aí é outro nível. Porque aí o que eu acho que existe é, estritamente falando, BL, né? Que aí eles vão ter todos os clichês BL, foco vai ser... Sim, então as coisas vão girar ali em torno do romance. O BL também não é muito longo, então as coisas vão rolar muito mais rápido, falando do romance. E você meio que já sabe, às vezes, a estrutura de um BL, sabe? Por mais que seja de terror, blá blá blá, tem coisas que você espera de um BL, que você espera que vá acontecer dentro de um BL. Quando é um mangá que tem nesse limbo de que ele é BL, consegue atingir outras demografias, é a questão de: vai ter conteúdo que vai estar ali pra agradar as fãs raiz, mas as coisas vão acontecer de outra maneira, de uma maneira muito mais, entre aspas, suave. Sim. Eu acho que o que pega muito na questão dos BLs no limbo, principalmente em questão de adaptação, que é uma coisa que a gente comenta, que não dá pra simplesmente olhar o número de venda e virar: esse BL com certeza vai ter anime porque ele vende muito. Não é assim que vai funcionar. Principalmente pra mangás de nicho, e porque o BL tem uma questão muito fundamental, é que BL em geral pode ter muito sexo. E isso é uma coisa que você tem que pensar quando você vai adaptar uma obra, por bem ou por mal, sabe? Isso que é um dos fatos que determina o BL como nicho, porque eu acho que, por exemplo, os soros costumavam pegar uma questão sexual muito mais forte do que pegam hoje. Isso foi uma coisa que foi mudando com o tempo. Que o shoujo foi ficando menos, entre aspas, explicitamente sexual, apesar de ainda ter revista especializada pra isso. Mas se você quer ler, por exemplo, ler um romance shoujo de putaria, não vai ser na revista shoujo padrão, sabe? Vai ter selos mais específicos pra isso. Enquanto o BL não necessariamente segue essa regra. Tem muitas revistas que, tipo assim, pode ter tanto BL mais levezinho, que é só um romance fofinho, que, tipo, tem cenas que não mostram muita coisa, quanto os BL super explícitos na mesma revista. E você tem que pensar isso pra adaptação, e quando você pega esses BL no limbo, eles claramente vão dar uma suavizada pra tornar mais palatável para outros públicos fora do BL. E, ao mesmo tempo, aumentar as chances de ter uma adaptação, de conseguir atingir mais público. É muito mais fácil você pegar um BL que não tem cena de sexo pra adaptar. É só ver o que aconteceu com o Tasseugari Outfocus, que teve que deixar a cena toda meio poesia, porque não podia mostrar a galera transando. Eu acho que essa é a questão, sabe? Porque, por exemplo, eu não acompanho, eu li só os primeiros capítulos desse mangá, que é esse último que a Panini licenciou, mas ele, obviamente, por ser meio BL, ele vai ter que girar em torno do romance, então ele provavelmente vai ser muito mais diluído, muito mais açucarado, assim, nesse sentido, pra seguir um padrão meio shoujo, sabe? Demorar, vai ter vários capítulos, vai ter vários volumes e tal. Mas eu acho que a diferença, por exemplo, de um mangá que tem um casal gay, mas não necessariamente é BL, por exemplo, Sasaki Tomiano, é que, claro, tem o romance desses dois personagens, mas também vai ter muito foco para outras coisas que não são o romance. E aí você tem um casal gay ali, mas eles estão em outro contexto também, sabe? Então, por exemplo, questão que a gente falou de tendência, eles podem até ter ali um casal principal que seja, né, homossexual, mas vai ter todo um outro foco de plot, de enredo mesmo. Então, se você trata isso tudo como BL, as expectativas ficam muito confusas, sabe? Sim. No fim, essa questão de expectativa mesmo. Sim, porque, tipo, você pode falar que existem BLs, tipo, BL, BL, raiz,
que tem pouquíssimo sexo, ou tipo, não tem sexo em nenhum momento, e continua sendo BL tranquilamente, enquanto esse do Limbo também pode ser a mesma coisa, pode ser até bem parecido. Mas a expectativa tá ali, sabe? É muito fácil explicar não, vai ser BL, ou não é BL, mas vai ter romance gay, e o desenvolvimento vai acontecer uma hora. Mas eu acho que fica uma questão muito de o que você espera, do como vai desenvolver. Por exemplo, esses BL do Limbo, eu acho que. Muitas vezes eu gosto deles, são boas histórias, não vou, tipo, eu adoro Sactomiano, adoro essas de meio termo. Mas, tipo, se eu quero ler uma coisa um pouquinho mais rápida, um pouquinho que não tem tanta enrolação, tipo, eu não vou pra ele, sabe? Outro exemplo de mangá BL que é meio limbo também é o que vai ganhar anime lá do Isekai, que vocês acompanham também. Sim. Tipo, rola muitas outras coisas. Sim. Eu me sinto lendo um Dumbbell naquele negócio, ou enrolação Então, do caralho. E essa é a questão, sabe? Ele não vai funcionar. Então, se você lê ele esperando que vai ter o romance rápido, você vai ficar frustrado. Porque não é assim que ele funciona. Você tem que ler de mente aberta. Você não pode. E isso que eu acho foda, porque tem gente que fala assim: eu queria ler um BL que fosse igual, sei lá, um shonen. Eu queria que tivesse mais foco na ação. Mas é muito difícil, porque esse não é o propósito do BL, sabe? Então você vai ter que achar alguma coisa fora que inclua um casal gay na ação. Mas fica complicado, entendeu? Mas não adianta ficar esperando isso do BL, porque provavelmente, dificilmente vai acontecer. Tipo, tem autoras que você olha, você vê que a autora tem uma inclinação pra coisa de ação, mas, tipo, não vai ser o foco. Se tiver cena de luta, vai ser uma coisa muito mais rápida do que você espera num shonen comum de luta. É porque shonen de ação pode ter 20 volumes, Sim, sabe? e meio capítulo pode ser luta, sabe? O BL não tem tanta essa liberdade. Por exemplo, a Hag, que é uma autora de BL que eu gosto muito, ela tem umas histórias que são bem, tipo, ação, tem porradaria, às vezes os caras, tipo, são espiões ou ladrões ou qualquer coisa do tipo. Tem cenas de luta, cenas de lutas muito boas, inclusive, mas, tipo, não dura mais que 3 páginas, sabe? É uma coisa muito rápida. Também tem essa questão, porque, por exemplo, às vezes pode até ter alguns outros mangás que sigam esse padrão, mas vai ser muito mais difícil você achar, porque você tá procurando o jeito errado. Sim. Então pode ser que tenha algum mangá que tenha isso que você queira e, por exemplo, um foco mais em algum outro casal gay ou mais representatividade no geral, mas você tá procurando no lugar errado, sabe? E é por isso que às vezes é importante a gente ter esse conhecimento de como as coisas funcionam no Japão, porque se você tá lendo um mangá, você precisa entender como que funciona ele no lugar onde ele foi, sabe, produzido, onde ele foi criado. É ali que você vai conseguir como manejar as coisas, sabe? E por outro lado. Peraí, tem outra coisa que eu queria falar, que eu acho que isso é muito engraçado, porque a gente sempre fica nessa briga de tipo assim, por que é tão importante as pessoas entenderem que nem todo o romance gay vai ser BL e que a gente precisa deixar isso muito claro? Porque pra mim isso é a mesma coisa que dizer que, tipo, todo romance hétero vai ser shoujo, sabe? Existe romance hétero que é shonen e outro que é shoujo. Então, tipo assim, você entender qual é a classificação específica dele, que se você vai ler um romance hétero que é shonen ou seinen, você espera que ele siga o padrão shoujo, você vai ficar muito frustrado. Ao mesmo tempo, um romance feito pra homem não é a mesma coisa que um romance feito pra mulher, sabe? E ao mesmo jeito, um romance gay feito pra um público fujoshi ou fudanshi, que seja, eles estão esperando coisas diferentes, sabe? Sim, sim. Aí a confusão que acontece é o público otaku padrão, comum do ocidente, não tem acesso a esses meios. E muitas vezes a gente fica sendo o que chega pra gente ler. Muitas vezes vem por forma de algoritmo, tipo, é o que vai recomendar no TikTok, é o que a própria Amazon vai recomendar pra você. E a Amazon não é pensado nessa forma. Então é muito comum, sei lá, eu compro um shoujo de romance, aí vão me recomendar Horimiya, porque também é uma história de romance. E às vezes, tipo, você pode ler Horimiya, você pode gostar de Horimiya. Mas aí a pessoa vai lendo vários romances sem ter noção de qual pertence a qual demografia, e aí cria-se uma ideia distorcida na cabeça das pessoas, aí você tentar desembaraçar isso dá muito mais trabalho do que você só explicar como funciona, sabe? E às vezes também o que pega pra gente não pra gente que sabe das coisas e que tem todo aquele trabalho de vou ver o que vai passar nessa temporada, mas é o que chega, tipo, pela Netflix ou pela Crunchyroll mesmo, sendo já mais aberta. Mas aí, por exemplo, o que é que tem na Netflix mais recente de romance? Tem Dandadan, que tem alguma parte de romance, mas assim, é um shonen. Tem Rama Meio, que é um shonen mais pastelão. Então, shoujo, às vezes, mesmo com muito aquém
do que merecem e não vem. E aí, tipo, ou eles não recebem adaptação e ficam desconhecidos ao público, ou recebem uma adaptação ruim ao ponto de o público não gostar. E, tipo, aí o que é conhecido como romance é, tipo, anime shonen. Aí fica toda essa ideia de, tipo, romance de anime e mangá é tudo a mesma coisa. Aí tem, tipo, Dandandan e Rama, que são duas histórias que, tipo, eu vi os animes recentes, eu gosto, mas tem tropes, tem ideias textuais que são diferentes, por exemplo, de um Hananoi-kun, de um Sinais de Afeto, que a New Pop publica, de Iona, por exemplo. Então são coisas diferentes, sabe? E aí acaba criando essa percepção de que romance, anime e mangá é tudo a mesma coisa. Eu diria se uma pessoa quiser entender a diferença de romance, principalmente, sei lá, pegar um shonen, um shoujo, e eu falar que você vai querer uma experiência, tipo assim, radical. Você pega Sign of Affection, que é um shoujo bonitinho, publicado no Brasil, e aí você vê o primeiro episódio de Blue Box, que é um shonen de romance da Shonen Jump. Você para pra... É gritante a diferença. É gritante a diferença. Eu vi o primeiro episódio de Blue Box e falei pra Paty, você vê, isso é extremamente um romance da Shonen Jump. É uma coisa que você percebe à medida que você vai ganhando conteúdo pra saber comparar, sabe? Uhum. Eu só ia comentar que aí pra BL aí acontece a confusão, porque eu acho que, tipo assim, é até engraçado que a gente tá falando tudo isso, mas no fim tem muita obra com muito casal gay pra todo mundo, se alguém quiser ler. Isso não mudou. Sim. Tem muita opção pra muito público. E, no geral, eu fico feliz do BL poder, tipo, atingir um público, entre aspas, fora do meio fujoshi, por mais que eu tenha meus clichês, tenha as preferências. Eu gosto que atinja um público maior, porque eu quero que o gênero cresça, obviamente. Mas eu sinto que, em contrapartida, a gente tem que sacrificar muita coisa, principalmente na questão do desenvolvimento de romance, pra agradar, entre aspas, gente de fora. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito em BL, principalmente em BL, tipo, adulto, com conteúdo erótico e tudo mais, e que eu acho que é muito legal em BL como a questão sexual faz muito parte do romance. Porque no relacionamento na vida real, isso também faz isso, e é importante. Isso é uma preocupação de casais na vida real. Então eu gosto muito disso. E eu acho que muitas vezes o mangá, o romance em geral, não só mangá, tem que podar muita coisa, porque não pode, porque ninguém quer ficar falando de sexo, sabe? Sexo é tudo desnecessário para as pessoas. E eu acho que isso é muito ruim. É, Mas pra concluir no final, porque eu acho que muitos desses BL do Limbo eles sofrem de grande parte de romances colegiais. Tipo, nada contra, adoro romance colegial, vira e mexe, mas, tipo, tem o risco de saturar, que isso é um problema que acontece com muita revista shoujo que foca muito em romance colegial. é que eu acho que isso é um problema do shoujo atual, na verdade, né? Sim. Mas falando do meu ponto de vista, por exemplo, porque eu olho muito o aplicativo, por exemplo, Pixiv e tal. Eu sinto que tem muito mais mangá que às vezes eu mesmo fico confusa. Eu fico assim, isso aqui é um BL ou não? E às vezes eu acho que é um BL e aí no final dos contos eu vejo não é um BL. E que isso é às vezes bom no sentido de que, por exemplo, eu tenho um mangá que eu não sei o nome, eu esqueci, mas ele é bem de açãozinha, sabe? Tem assassinos e blá blá blá, máfia. E ele tem muito uma vibe que muita gente ia gostar e que as pessoas estão querendo, mas ele não é BL, sabe? Ele tem uma outra revista. Eu não cheguei aí atrás de ver qual que é a demografia que colocaram os volumes, mas é interessante, sabe? Então tá surgindo muitas coisas, mas é muito óbvio que aí o romance fica muito mais pro vago do que se fosse um BL. Uhum. Então eles sacrificaram de fato algumas coisas, sabe? A gente não tá ganhando essa abrangência a troco de nada. Sim, é meio deprimente isso, porque como a Paty disse, tem muitos BLs, tipo, é o caso do A Noite Além da Janela Triangular, que vão ter capacidade de captar outros públicos além de, tipo, das fujos, do povo que gosta de BL. E eu acho bom pessoalmente, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada se isso se torna o foco, sabe? E aí tem aquele medo de, tipo, será que só anime desse, só que título assim vai ter adaptação, vai receber a atenção que merece? E se tornar uma trend, sabe? De, tipo, pro que vende. Então eu entendo a preocupação. Não, a gente já viu que pelo menos as últimas adaptações que vão ter de coisas que são meio BL, né? Normalmente são obras que estão no limbo. Sim. E outra coisa também é que a preocupação é ficar meio igual o Damei, que o Damei é um gênero de BL na China, com as obras chinesas. Sim. E a coisa que acontece muito é que, por questões de censura, eles têm complicações muito mais tensas com questão de conteúdo sexual explícito, que muitas vezes os romances não podem focar na questão sexual, tipo assim, não pode.
e acaba ficando muito subentendido que você trabalha com o que tem, normal. Sim. Mas às vezes você vê que o romance ele meio que perde por não poder explorar essas coisas. Você vê que o romance, tipo assim, poderia ter ido mais longe, você vê que parece que não pode, parece que não vai, parece uma parede que, tipo assim, não, vai ficar só no subentendido, vamos parar no beijo, é isso aí, sabe? Eles são obrigados a diluir, né? Sim. Não é muito uma escolha. Tipo, eu aposto que se eles pudessem, eles iam meter um monte de romance ali e cena de sexo no meio, mas é uma questão de que eles não podem. Então eles têm que achar, né, ali outros meios. E aí é uma coisa que diferenciou também, mas ao mesmo tempo é triste. Sim, eu acho que meu medo é ficar muito com a vibe que tem atualmente, do pessoal achar que sexo é desnecessário, sabe? Uhum. E aí, sendo que eu fico assim, aí o pessoal é tão avessa, porque fica uma coisa meio, se você tá lendo uma história por causa do sexo, você obviamente tá lendo da forma errada, entre aspas, sendo que foda-se. E segundo, que eu acho que é importante, tipo, é bom que tenha mangás, não sei se necessariamente de foco sexual, mas eu acho que é bom que eles também tenham espaço pra poder crescerem. Só que a adaptação sempre vai bater na questão de que tem um limite pra onde você pode ir porque vai passar na TV, sabe? É muito triste, porque, por exemplo, a gente ainda tem que. Pra séries voltadas pra mulheres no geral, né? Nem só a BL, né? Essas séries têm que passar por muito mais barreiras do que uma série voltada pra homens, sabe? Então, tipo assim, pode ter um shonenzão, senenzão, com os peitos pulando pra fora da tela, mas 2 homens se pegando não pode. Então, é complicado. Eu vou deixar aqui minha reclamação, que, como eu falei, eu vou deixar minha reclamação do caso de Dan 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 também, porque, tipo, eu falei, eu gosto, eu achei uma série competente, mas aí eu via muita justificativa pra umas coisas que a série fazia, que se fosse um shoujo ou um BL fazendo, ou qualquer coisa voltada pro público feminino, eu via gente com 20 pedras na mão, tacando assim pra reclamar assim, está sexualizando, está fazendo tal coisa. Enquanto, tipo, não, é genial porque é um shonen da... Claro, as pessoas não justificavam isso, mas tipo, dá essa ideia de um shonen da Shonen Jump tem essa carta branca pra fazer isso, sabe? Tipo, tem essa capacidade de exploração de certos assuntos que o mangá shoujo, BL, josei, se fizer isso, não, claramente é coisa de pervertido, é coisa da problema da cabeça. E aí por isso eu fico meio revoltada, porque tipo, podem estar ouvindo isso dizendo, nossa, mas isso não importa hoje em dia, porque o que importa é ter uma história boa, sabe? Tipo, cara... Histórias não são criadas no vácuo. Pois é, as histórias não são criadas no vácuo. E assim, eu adoro ver os rankings da Oricon, e eu até comento isso no Blue Sky. O único mangá que mais vende no Japão, que sempre tá no ranking, que eu acho que ainda não tem animação, que tá lá nos primeiros lugares, Não Chama de Mistério. E coincidentemente é um shoujo. Então fica assim, bem na cara que, tipo, é uma parcialidade contra o shoujo, contra a demografia feminina. Você achar que não existe é você tá vivendo num mundo de fantasia, sabe? Assim, eu acho que, no geral, as demografias tipo shoujo, shonen, seinen, BL, eles não vão desaparecer. Eu não acho que as revistas específicas de BL vão desaparecer. Eu acho que elas têm um propósito e que muita gente vai atrás delas visando isso, sabe? Então eu não acho que elas vão desaparecer. Eu acho que a questão é a gente ter que ver o que vai acontecer com o Japão, como é que ele vai reagir ao mercado digital. Porque, por enquanto, todos esses malabarismos que a gente viu de, só classificar depois que saiu o volume, publicar em 2 revistas e blá, são malabarismos que eles estão tentando contornar as coisas. Mas cada vez mais isso vai piorando. Então, como é que eles vão lidar com isso, sabe? Sim, tipo, e às vezes causa prejuízo a eles, tipo, parte de BL e tal, porque as pessoas não sabiam disso. Então, às vezes é algo que é bom deixar claro desde o início. Então, é algo que eles vão ter que ver como é que eles vão contornar, mas isso vai demorar. Sim. Vai demorar muito, porque o Japão é lento. Sim. Mas isso nem tanto do Japão, mas do mercado editorial como um todo, o mangá é um mercado que costuma demorar pra se adaptar a novidades e outras tendências. Aí você junta com a questão japonesa que já é meio devagar pra se adaptar, e aí o negócio fica mais lento ainda. Mas aí agora é uma coisa que só o futuro vai dizer. Isso acho que só o futuro vai determinar. A gente vai ficar observando, acompanha o Blime pra ver. A gente acompanhando isso ao vivo. Porque, né, com o Blime com mais de 10 anos de história, tipo, a gente viu muita coisa acontecer, a gente viu essas mudanças acontecendo, e eu acho que é uma coisa muito de esperar pra ver. Como sempre, a gente torce pra que o BL continue crescendo, que tenha mais adaptações, que cheguem mais obras aqui no Brasil. Mas é sempre bom ficar de olho no que tá acontecendo pra essa expansão acontecer, o que a gente tá sacrificando nesse meio do caminho. Mas eu acho que com isso a gente chega ao fim.
A gente chega ao fim dessa conversa. Se quiserem fazer mais algum adendo final, apesar de que eu acho que a gente já falou tudo que a gente queria falar, né? Assim, no geral, eu acho que sim, porque eu acho que a gente. Algumas coisas são muito simples da gente responder, né? Tipo, tem algumas obras que as pessoas vão perguntar, é BL ou não, e a gente só vai falar sim ou não. E algumas outras vai ser. Então, meio complicado. O caso lá da obra da Panini que eu fui ver é tipo, será que esse amor é irresistível? O nome, tipo, é um BL, mas também aparentemente também é um shoujo. Sim. Então, Então a gente tem que tentar entender o que isso significa, sabe? Então, quando você vai ler ele, você tem que ter isso em mente. Beleza, é um BL também, mas ao mesmo tempo, ele foi feito e ele está sendo feito pensando que um público que lê shoujo está lendo. E na verdade, quem tá lendo shoujo vai ser o primeiro, porque primeiro ele sai na revista shoujo. Então você tem que entender que primariamente os leitores são os shoujo. Então, o que as pessoas de shoujo estão acostumadas e o que elas não estão acostumadas a ler. Que, por exemplo, é um pornozão na página. Então, provavelmente não vai rolar. Então, provavelmente não vai ter uma bunda ou, né, uma genitália na página. Que seria facilmente encontrado num BL. A questão é que a gente vai ver menos dedo do cu em BL Literalmente. que sabe? Pode encontrar isso em alguns shows, mas vai ser em revistas específicas e de uma forma bem diferente do que no BL. É porque mesmo em shoujo, como a Paty disse antes, hoje em dia não tem mais tanta putaria no geral. Porque foi criado uma outra classificação para os shoujo de putaria. Que muita gente não conhece. Que é o TL. Que é o TL. Que é o Teens Love, que não necessariamente envolve teens, adolescentes. Que aí... Mas ao mesmo tempo que o Boys Love não é só com boys, o Teens Love não é só com... Mas assim, eu acho que eles cagaram no pau nesse nome aí, porque tipo, eu achei nada a ver. Mas então, isso tem um porquê. Split. É que existe uma história. É porque o Teens Love, antes, literalmente foi criado pra ser um shoujo com putaria. Então era adolescentes. Eram adolescentes, 16 anos. Que tinha cenas de sexo. Então era a mesma coisa que o shoujo, só que com o plus de ter sexo. Só que as editoras e as associações de pais e mestres não gostaram. E aí eles tiveram que mudar. Então aí virou pra personagens com mais de 18 anos. Então a definição de Teens Love, hoje em dia, mangás que tem cenas de sexo e tem a mesma estrutura de um shoujo, mas tem putaria. Então, tipo assim, é a mesma estrutura, é a mesma enrolação, às vezes, mas tem muito mais putaria no meio. Mas não tem adolescentes mais por causa disso. Sim. De censura, basicamente. Sim. Mas é por isso que também a gente, essa é outra coisa. Se a gente tá lendo um shoujo, muito dificilmente vai ter uma cena de sexo. E se tiver, ela é muito rápida. Censura, basicamente. Do que, sabe, um Teens Love, que aí é muito mais longo, o foco é muito maior e tal. Então é a mesma coisa. Se você vê um BL que é shoujo, então muito provavelmente ele vai seguir a estrutura do shoujo, que é ser mais aguado mesmo. Mas é engraçado, porque a gente só falou de mangás que estão fazendo essa interseção com o shoujo, né? Mas tem também os que fazem interseção com o shonen. E aí é isso, sabe? Às vezes eles também focam muito mais em ação ou qualquer outra coisa do que o romance. A lógica é mesmo. Eu acho que aí é pagar pra ver. E isso é uma situação que a gente vai acompanhar. De qualquer forma, eu tô muito ansiosa pelas adaptações que estão vindo por aí. Tô feliz que esses mangás estão vindo pra cá, apesar de todos os pesares. E é isso. A gente vai encerrar por aqui. Espero que tenham gostado da conversa. Foi uma conversa meio... A gente foi pra todo lado, mas é porque é uma coisa que fala de muitas coisas, não só de BL, né? Tipo, porque o BL, ele é afetado pelo que tá acontecendo no resto da indústria. Isso é esperado. Que é muito imprevisível. A gente tá num momento de transição, né? Sim, a gente tá numa transição já faz umas décadas. Então, tipo, a gente só tá aguardando e vendo o que acontece. E tentando... Eu acho que meio que reflete o momento que o Japão tá pensando, mas aí já sou eu falando em outro aspecto, mas eu acho que é um reflexo disso. A gente vai ver muita mudança no Japão que eu acho que vai acabar refletindo nessas áreas que a gente curte. Sim, só pagando pra ver. Eu vou encerrar por aqui. Bem, pra quem ficou perdido nesse caos, não deixe de acompanhar o Blind pra se ficar perdido junto com a gente, que a gente vai tentar guiar vocês na melhor medida do possível. Eu acho até assim, se as pessoas também ficarem confusas, eu acho que é até interessante. Mande pra gente alguma coisa. Quem sabe futuramente a gente não faz isso, sabe? De ficar respondendo perguntas. A gente vai tentar responder, pelo menos. Mesmo se a gente não conseguir, a gente vai tentar. Sim, a gente não quer deixar as pessoas com dúvida na cabeça. Mas é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui e tá ouvindo a gente no meio dessa conversa meio louca. Lembrando que as inscrições para Blimecon estão abertas, então não deixe de se inscrever, que é o evento online focado exclusivamente em BL, onde você pode conversar desse assunto e de muitos outros. Fique de olho nas redes sociais. Para Blime é BlimeAll em todas as redes sociais, e para Blimecon tanto no Blue Sky quanto no Twitter. E lembrando que esse podcast é disponível primeiramente para o pessoal do Apoia-se, que sem eles esse Blimecast não seria possível.
depois é disponibilizado para todo o público uma semana depois. Espero que tenham gostado. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. O Blamecast é possível graças aos nossos apoiadores. E uma nova recompensa do nosso apoio é o agradecimento ao final de cada Blamecast para os apoiadores do Tier Bolo de Limão, sua categoria mais alta. Aqui vão seus nomes: Celeste S.I., Milei May, Celeste Lacre, Érica Fernandes, Clara Emídio Correia, Larissa Corita Cara, Caroline Mendes da Silva, Anderson Honório Nunes, Fernanda Satori, Sasha Adriel Soares da Silva, Pouki Sukuro, Endria Selva da Souza dos Santos, Giovanna Alves Martins de Souza, Scarlett Boden e Yara Rivelli. Muito obrigada a todos e até a próxima. Bye, bye!